Muito boa tarde, seja bem-vindo à Assembleia Geral. Há um ano, Carlos Costa anunciava o fim do BES e a criação do novo banco. Hoje ainda está quase tudo por fazer e a prova de fogo do Governador e do Governo chega em breve, quando a instituição for vendida. Há um ano era assim. O Conselho de Administração do Banco de Portugal deliberou hoje aplicar ao Banco Espírito Santo S.A. uma medida de resolução. A generalidade da atividade e do património do Banco Espírito Santo S.A. é transferida para um banco novo, denominado de Novo Banco, devidamente capitalizado e expurgado de ativos problemáticos. Um ano após a queda de um gigante centenário, as réplicas do tombo estão longe de chegar ao fim. Efeitos reais, por exemplo, na vida de quem continua à espera de uma decisão que pode nunca chegar. A 3 de agosto de 2014, Carlos Costa vangloriava-se da ação do Banco de Portugal e dava garantias. A solução adotada pelo Banco de Portugal teve como principais preocupações preservar a estabilidade do sistema financeiro e proteger o interesse dos depositantes. E eu acrescentaria, tratando-se de um banco com uma grande importância junto das pequenas e médias empresas, assegurar a continuação do financiamento da economia. A solução adotada é também a que melhor salvaguarda o interesse dos contribuintes e do erário público e que garanta máxima responsabilização dos acionistas da instituição. Hoje são evidentes as fissuras no seio da supervisão, processos que dão agora os primeiros passos num caminho com final incerto. Depois de uma comissão de inquérito com muitas perguntas e poucas respostas e de várias manifestações de quem ficou sem as poupanças de uma vida, caiu o banco, caiu Ricardo Salgado e o grupo familiar Espírito Santo e ficou o resto da banca que teve, desde logo, de se chegar à frente com 1.000 milhões de euros através do Fundo de Recapitalização. O resto da fatura, 3.900 milhões, é para já dinheiro avançado pelo Estado ao Fundo de Resolução. Afinal, para concretizar o plano de Carlos Costa, foram precisos 4.900 milhões de euros. Um plano que teve o aval do Executivo, mesmo antes de saber os efeitos da decisão nas contas públicas, já que o impacto real só será conhecido quando o novo banco for vendido. A resolução do Banco Espírito Santo não sabemos como é que vai ser tratada estatisticamente, portanto há aqui um grau de incerteza. Para todo o caso, a nossa meta de 4% não tem isso em conta. Quanto à questão da estimativa do impacto do BES na atividade económica, não temos. Já em outubro de 2014, Passos Coelho era mais perentório quando questionado pelos deputados. O facto do Estado não ter nem feito uma recapitalização do banco, nem ter assumido com o dinheiro dos contribuintes a capitalização do novo banco, implica que não há nenhuma consequência direta para os contribuintes. Nessa altura, já Vítor Bento tinha batido com a porta e era substituído por Eduardo Soc da Cunha, o homem que vai vender o novo banco, de preferência pelos tais 4.900 milhões de euros, um cenário altamente improvável. Permanecem custos por quantificar e, sobretudo, por atribuir. Todos se apressaram a julgar o dono disto tudo e a sua equipa, e o sacudir da água do capote de figura-chave da instituição durante a comissão de inquérito não ajudou. Eu estou a trabalhar para defender a dignidade e a honra da minha família, não vou atacar ninguém. Agora, o Dr. Ricciardi teve um comportamento, de facto, no mínimo, muito curioso em relação àquilo que deveria, quanto a mim, ter tido e, certamente, se fez alguma denúncia ao Banco de Portugal, é capaz de ter tido alguma contrapartida por isso. Não aceito a responsabilidade sanguínea, nem me submeto ou sequer me conformo com a responsabilidade coletiva. Entre a ESI e a Espírito Santo Turismo, eu não tenho nada a ver com isso. Eu ainda muito menos, doutor. Portanto, não tinha nenhuma noção, lá passava. Mas, mesmo da ata, nunca tive conhecimento, eu nunca me interessei, nem quero saber quem eram os clientes do BES Angola. Como disse, eu não fui nunca responsável pelas relações institucionais com o Banco de Portugal, era o Sr. Presidente da Comissão Executiva, portanto eu nunca assisti a nenhuma reunião. Mas há mais provas de fogo e a de Carlos Costa está a chegar.
Por quanto será vendido o novo banco? É que os bancos vão ter de suportar a diferença entre a venda e o valor injetado. Por saber está também quando e de que forma serão ressarcidos os credores e se no final a culpa morre ou não solteira. Já sabe, se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar o número de telefone 21 323 6898 e responder à pergunta: a criação do novo banco foi a melhor opção para o BES? Também pode deixar o seu comentário no site do Económico, em www.económico.pt, através do e-mail assembleia.geral@económico.pt ou na página do Facebook do Diário Económico. Para comentar este tema está hoje no Assembleia Geral o economista Francisco Madelino. Muito boa tarde. Na sua opinião, a criação do novo banco foi a melhor opção para o BES? Não havia outra opção. Como sabe, a União Europeia tinha combinado fazer uma união bancária, é esse o nome, na reação que tem tido à crise de 2008, e no âmbito da criação da União Bancária há um mecanismo, que é o chamado Mecanismo Único de Resolução, que os Estados-membros acordaram, já que, digamos, o negócio bancário é um negócio sujeito às leis da concorrência e, portanto, a União Europeia aprovou estas normas excepcionais para permitir a intervenção nestes casos. E foi a criação deste mecanismo único de resolução, que depois os Estados vêm a transpor para a sua ordem interna. Curiosamente, o caso do BES é a primeira intervenção na União Europeia da aplicação deste mecanismo de resolução, que passa pela criação de um fundo onde os bancos vai haver um imposto, se é assim que se pode dizer, ou uma taxa. Essa receita vai para dentro deste fundo de resolução, que depois intervirá nos casos em que os bancos viessem a falir. Esta foi a primeira situação em termos europeus que foi aplicada e, portanto, era o único mecanismo que Portugal tinha para, digamos, fazer esta intervenção. Ou então, a segunda hipótese seria uma nacionalização do banco, que não seria aconselhável, isto é, uma injeção de capital dentro do próprio banco. Ou então uma terceira, que seria deixar falir o banco. Então isso, na minha opinião, seria catastrófico, porque isso teria um efeito dominó em cadeia sobre todo o sistema financeiro. Adotado este sistema, digamos, este mecanismo que foi instituído pela União Europeia, que não havia antes, aquilo que poderemos concluir é, no fundo, duas coisas. Isto é, do ponto de vista da estabilidade do sistema financeiro, as coisas parecem ter corrido bem, isto é, não houve, sobre a tendência que estava a verificar, não houve uma diminuição nem de depósitos no sistema financeiro, nem de, digamos, uma inversão do crédito, nem qualquer influência sobre as taxas de juros. Neste sentido, a intervenção foi correta, porque a ausência da intervenção teria sido muito complicada. Outra questão é analisar, digamos, três momentos deste processo, isto é, o que aconteceu antes e quem foram responsáveis do que aconteceu antes, durante este processo se as coisas correram bem e, em terceiro lugar, quais são os custos que isto vai ter para os contribuintes, para os contribuintes no futuro. Eu acho que sobre estes três momentos as coisas ainda não estão muito bem esclarecidas perante os portugueses, se é assim que é possível dizer, não é? Mas é uma outra análise, sobretudo esta, digamos, para manter esta estabilização do sistema financeiro, quanto é que isto custou ao erário público em Portugal, e estamos longe ainda de poder responder a esta situação, até porque as implicações de todos os processos jurídicos que estão a nascer relativamente ao Banco Mau é ainda uma grande indeterminação, mas teremos a oportunidade certamente de falar sobre esta matéria. Uma vez que tocou nesse ponto, eu li um comentário que nos chega pela página do Facebook do Diário Económico. O comentário é de Paulo Magalhães, que diz que não quer saber se foi uma boa opção para o BES, quer saber se foi uma boa opção para o contribuinte. Neste caso, para os contribuintes, não terá sido uma boa opção? Não, eu acho que a falência do sistema financeiro é essa a grande diferença entre a crise pós-2008 e aquilo que aconteceu na crise de 29, ou que aconteceu noutras crises financeiras que tiveram grande impacto sobre Portugal, por exemplo, no final do século XIX, é uma intervenção do Estado, uma intervenção da política pública para regular o sistema. Isto aconteceu na maior parte dos países europeus. Para ter uma ideia, o Estado, entre 2008 e 2011,
veio intervir com um valor enorme, 440 mil milhões de euros, é esse o valor da intervenção nos países ocidentais, o que dá, para além disso, um valor 3 vezes maior sobre créditos em que o Estado teve que assumir, digamos, como fiador, assumir a caução desses Estados e, portanto, os Estados tiveram que intervir. Porque uma bancarrota, isto é, a falência de um banco com esta dimensão, como teria acontecido mesmo com o BPN naquele momento, teria sido um levantamento generalizado das pessoas dos depósitos. Não é por acaso que no final do século XIX se manteve por mais meio século ou mais aquela ideia de pôr o dinheiro debaixo do colchão, é porque os bancos não garantiram a conversão desses depósitos. O Estado tem hoje a responsabilidade até 100 mil euros, mas isso teria um custo elevadíssimo, para o custo de toda da falência global do sistema financeiro, seria, digamos, uma hecatombe económica e uma hecatombe política e social, certamente. E, portanto, basta ver aquilo que estava a nascer, por exemplo, na Grécia, ou o que poderia ter acontecido em Chipre, etc. E, portanto, neste sentido, seria pior para todos, em desemprego, nas poupanças todas, porque as pessoas muitas vezes dizem, mas é melhor deixar falir o banco como se as suas poupanças ficassem todas garantidas, não é? E isso não iria acontecer. Portanto, agora a questão que se coloca sempre, já se colocou relativamente ao BPN, é quais são os custos que esta situação tem sobre os contribuintes. É importante saber os custos que isso teve, até para ver, digamos, a responsabilização de quem teve intervenção e culpa neste processo. E, em primeiro lugar, a culpa é certamente quem teve a gerir o banco, não é? Depois podemos analisar o que é que se passou com os reguladores, etc. Mas a primeira culpa, como já foi no BPN, não é do polícia, não é? A primeira culpa é de quem, utilizando aqui a metáfora, roubou, não é? Depois podemos discutir se o polícia agiu bem ou mal. Em algumas partes deste processo as coisas não foram muito claras, mas a primeira razão está na intervenção de quem teve a gestão destes processos e não teve aqui processos muito claros, ou não sei se não foram muito claros, processos muito, que eu diria, em algumas situações, configuram mesmo processos muito criminosos, porque nos últimos tempos, só para ter uma ideia, já não falo do dinheiro que foi posto na PT, do dinheiro que foi posto na Rio Frio, no dinheiro que foi posto no Grupo GES, mas só nas últimas semanas antes destas decisões de agosto de 2014, foram feitos movimentos a partir de uma offshore nas Canárias superiores a 1.000 milhões de euros, não é? Só nas semanas antes digamos, da falência do BES, não é? Para ter a ideia da dimensão dos movimentos financeiros que foram ditos sobre isto. Só o caso da transferência para Angola, utilizando aqui um efeito de comparação, é mais ou menos um valor equivalente para aí a 100 anos de aplicação de rendimento mínimo garantido, não é? Para se ter a noção da dimensão dos valores que estão em causa. Não é? Já voltamos à conversa. Francisco Madelino, vamos ouvir a opinião dos nossos telespectadores. Em linha já está no Chaneves. Muito boa tarde. Qual é a sua opinião? Boa tarde, Inês. Boa tarde para si, professor. É uma coisa, Inês. Eu falava, e eu ando tão mal disposta com as coisas que andam a acontecer aqui no país, que isto é impensável. Por acaso, quando eles andaram, porque esta promiscuidade que há entre a política e os banqueiros e mais não sei o quê, por isso é que o país está falido. Não? Então, e depois querem que os contribuintes paguem tudo. Então nós fomos chamados para responder se queríamos isto ou aquilo, não sei quanto, não sei o quê, ou queríamos entrar para o euro, ou queriam que fizesse isto ou aquilo. Alguma vez fomos chamados para tudo isto. Os bancos todos andam com problemas. Todos temos. Porquê que fizeram os testes de stress? Não, estava tudo bem, então eu agora não percebo porque é onde pedir ao contribuinte para pagar. Não? Porque segundo aquilo que eu ainda não li o artigo, que só cheguei agora, em que o Dr. José Miguel Júdice diz que isto vai sair muito caro ao contribuinte. E aliás, o professor também acabou de falar nisso. Então, mas agora a culpa é que nós temos de tudo isto. Quer dizer, nós podemos ficar todos depenados e os senhores banqueiros não. Não, isto é uma vergonha, porque se ele retirou o dinheiro todo, se ele tem o dinheiro todo e bens e tudo, acho que eram essas coisas que deviam ir buscar os sítios onde estão. Não é agora para indemnizar as pessoas, não é chamar o contribuinte para o contribuinte andar a pagar tudo. São todos os bancos que o contribuinte tem que pagar. Então quem é que paga as nossas contas? Quem?
Muito obrigada, beijinhos, muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Recebemos mais um e-mail de António Lionel Costa, que diz que foi apenas uma opção do governo PSD-CDS para enganar os portugueses, com o conluio do Banco de Portugal, cujo governador, por isso, ganhou o prémio de continuação. Os portugueses, diretamente, os que investiram no BES indiretamente através dos seus impostos, vão pagar a falência do BES da mesma forma ou pior do que no caso BPN. Francisco Madelino falava há pouco que tinha sido a primeira vez que houve a aplicação desta medida. Nesse sentido, que balanço é que faz e existem aspectos a melhorar nesta medida, se repetir uma situação como esta? Quer dizer, eu acho que a medida é uma medida que levanta problemas jurídicos, embora esteja, digamos, razoavelmente bem pensada do ponto de vista económico. A ideia é que os bancos vão tendo uma taxa que é colocada sobre as atividades bancárias e que se vai constituindo um fundo. Os bancos são acionistas desse fundo em função da taxa que vão relativamente pagando. É isso que leva a que a Caixa Geral de Depósitos, sendo um grande banco, contribui com 30%. E quando um banco tiver um problema, essa interferência no sistema bancário é feita pelos próprios bancos, o que leva a uma obrigação de os bancos se controlarem mutuamente. Na medida em que um banco se começa a ter, digamos, um risco de ter que haver um fundo de resolução, é de esperar que os outros bancos reajam de forma a que não venham no futuro a pagar esta situação. O problema é que em Portugal o fundo nem sequer estava criado e, portanto, não havia dinheiro suficiente dentro do fundo para fazer essa intervenção. A solução ótima seria que este fundo de resolução fosse um fundo de resolução europeu, mas essa, digamos, última fase da chamada União Bancária, que no fundo tinha 3 fases, não vale a pena agora entrar aqui, era de que os bancos passaria a haver uma responsabilidade, os tais 100 mil euros, o pagamento, quando haveria uma falência, seria da responsabilidade do Banco Central Europeu, se era assim que se poderia dizer, e portanto das entidades europeias, e o próprio Fundo de Resolução fosse um Fundo de Resolução europeu. Nunca se avançou para a terceira fase, e portanto a própria fiscalização dos bancos passar a ser feita do ponto de vista europeu, não se avançou e os fundos de resolução passaram para os aspectos nacionais. Agora, isto levanta um problema. Quer dizer, um primeiro problema é de que forma é que, com as regulações que foram alteradas durante os anos 90, de que a Europa ainda não conseguiu chegar a acordo para alterar, como chegaram os Estados Unidos, por exemplo, que os bancos comerciais possam fazer operações de investimento, que é uma das grandes crises uma das grandes razões que está na base desta crise, mas a informação está na economia como a informação está na sociedade em geral, isto é, se não houver órgãos de comunicação social que possam informar as pessoas, a democracia nunca funciona porque nós não temos informação para... Do ponto de vista económico, mesmo nestes fundos de resolução, a hipótese com que eu tenho de reagir é que as atividades desse banco estejam todas traduzidas nos balanços dos respectivos bancos. Ora, enquanto houver offshores e enquanto houver este tipo de mecanismos, os balanços são, para além das promiscuidades todas entre empresas de auditoria, etc., os balanços são obras de ficção. Em regra, bastou ver o que é que aconteceu até agora. Houve algumas alterações, mas o que é uma offshore? É uma black box informativa. Portanto, entra para lá um valor, sai de lá outro valor, e nós, relativamente não temos a certeza de que forma é que aquele valor não houve uma sobrevalorização fictícia ou uma subvalorização para não pagar impostos. E, portanto, há aqui um déficit de informação. A informação não é completa, nem os cidadãos podem julgar os bancos, quando vão colocar as suas próprias poupanças, não têm toda a informação que lhe é permitida, como, por outro lado, as entidades reguladoras têm uma enorme dificuldade de o fazer, o que ainda se agrava se quem está nas atividades reguladoras são pessoas com uma grande ligação e que no passado tiveram ligadas aos próprios bancos. Portanto, em todo este mecanismo BES, já tinha acontecido no BPN, mas este BES ainda é muito mais evidente, as falsificações contabilísticas, as imparidades, as empresas de auditoria que participaram e que não verificaram nada, os testes de stress europeus que foram feitos e que não identificaram nada, etc., deveria que nós, na minha opinião, devêssemos questionar se as alterações que foram feitas nos anos 90, muito por influência da ascensão liberal, primeiro Thatcher e depois de Reagan, isto é, que o Estado deveria diminuir a intervenção e a regulação, o seu papel na regulação, e que devia ser o mercado a autocontrolar-se e a autorregular-se. Isto para voltar ao fundo de resolução. É que há várias razões para ou não saberem a informação do que está a acontecer nos bancos, ou os bancos terem determinadas promiscuidades entre eles,
basta pôr offshores, movimentos financeiros internacionais, de legalidade duvidosa, etc., para haver como que um pacto que possa haver de silêncio sobre essas matérias, ou pelo menos não os levantar. E, portanto, a questão que está em cima da mesa, na minha opinião, de toda esta crise é de que forma vamos regular as atividades financeiras, ou seja, quer políticos, quer eleitores, durante os anos 90 até cá, foram muito contagiados no sentido de diminuir o papel do Estado nesta desregulação, nas várias regulações, incluindo a desregulação financeira. E contagiou de tal forma até partidos socialistas. Basta dizer que muitas das decisões foram tomadas por Bill Clinton nos Estados Unidos, por exemplo, as medidas de permitir mais alavancagem financeira, os primeiros casos de falsificação contabilística, o caso Enron, etc., começaram, que tem o nome pomposo de imparidade, começaram nos Estados Unidos, até ao próprio Blair, com alterações que foram feitas na própria Inglaterra. E enquanto nos Estados Unidos tem havido um travão a fundo de limitar o regresso à lei Glass-Steagall, etc., um regresso, digamos, a situações pós-Bretton Woods, de tentar controlar mais os movimentos financeiros, e que tem levado inclusivamente a uma falta de acordo, mesmo nos Estados Unidos, mas uma pressão forte dos democratas para regressar a mecanismos de maior controle financeiro. Dentro do espaço europeu não se avançou tanto, não é? E, portanto, digamos, esta é que é a grande reflexão sobre a regulação e sobre os fundos de resolução, etc., que está em cima da mesa. Depois há outra questão que certamente iremos falar, que é da parte que ficou no Banco Mau. Isso levanta questões jurídicas muito complicadas. Não é haver um fundo de resolução na Europa que passa através de um decreto-lei para um país que sobrepõe um conjunto de princípios jurídicos. Eu não sou juristas, mas é sobre a validade de contratos. Isto é, eu tenho um contrato consigo, depois sai um decreto-lei a dizer mas você agora separa o que é bom e o que é mau passa para ali. E essa separação levanta problemas jurídicos, de responsabilidades, inclusivamente dos bancos, mas o Estado fica a ser o responsável, porque é ele que toma essa decisão legal, sobre tudo aquilo que vem a acontecer do Banco Mau. Os débitos caíram ou não caíram? Há responsabilidade ou não há responsabilidade? E é isto que diz José Miguel Júdice, né, que isso vai ter implicações complicadas, e para ver que há aqui uma probabilidade elevada de ter que ser o Estado a pagar vários milhares de milhões de euros, é que há aquilo que se chama, em termos económicos, fundos abutre, que são fundos que jogam de alto risco, estão a comprar estas dívidas por preços mais baixos, com a enorme convicção que irão ganhar do ponto de vista jurídico. E, portanto, tem havido aqui vários movimentos dos fundos abutre. O problema disto é que estas implicações serão conhecidas não agora, mas à medida que os processos jurídicos vão decorrendo, né? E, portanto, quem tomou a decisão não é aquele que as irá pagar e, portanto, este processo é completamente indeterminado sobre esses custos. Antes de irmos à questão dos clientes, para fecharmos um pouco esta nossa primeira parte da conversa, deveria o Estado ter avançado com esta medida sem conhecer o impacto nas contas públicas? Como Maria Albuquerque várias vezes disse que ainda não saberia responder. Eu acho que o Estado, a partir do momento que conheceu a situação financeira do BES, que o BES não tinha qualquer, digamos, hipótese de viabilidade, à medida que foram sendo conhecidos os vários processos, isso demorou meses, não foi apenas naquele processo, cujo culminar foi sobre a célebre concessão de 5 mil milhões ao BESI, e de que forma é que isso teria aquela carta de conforto do governo angolano, teria algum peso ou não. É aí agora que se agarra, digamos, Ricardo Espírito Santo, dizendo que a decisão o que levou foi que o governo angolano não tivesse assumido a responsabilidade daquela garantia, porque se não fosse isso eram 5 mil milhões e que o banco teria. Não é a minha opinião e, portanto, é uma convicção generalizada que isso é, digamos, uma desculpa que está em cima da mesa, mas desde maio junho, começaram a ser conhecidos a situação efetiva. Iam sendo descobertas mais situações, aquelas que vieram depois a saltar, desde a PT, o Rio Frio, etc., essas situações todas, e que o Estado não tinha qualquer hipótese de não ter outra forma que seria uma intervenção. Há aqui apenas duas nuances que eu acho que não correram bem, né? A primeira delas é então aqueles 3 ou 4 dias, entre o 30 de julho e o dia 1 de agosto, em que o BES digamos, estancada a transação de ações do BES na Bolsa,
houve centenas de milhões de transações, ou seja, tudo leva a indiciar que houve informação que saiu para certo tipo de investidores que ganharam dinheiro quando as ações começaram a descer, porque em 30 de julho, pela informação que se tem, portanto está-se a falar de quinta-feira, quarta-feira, a decisão foi tomada depois sexta-feira à tarde, mas era conhecida a situação já dos resultados, foi informada a União Europeia e a Direção-Geral da Concorrência para pedir a solicitação para utilizar o tal Fundo de Resolução, porque é uma exceção às leis de concorrência europeia, e houve aí 3 ou 4 operadores que fizeram transações desfazendo-se das ações de centenas de milhões de euros, que se agrava ao processo que já tinha acontecido o aumento de capital do próprio banco. E só para dar esta informação, o Governador do Banco de Portugal telefonou para a Comissão de Mercado de Valores Imobiliários pouco passada das 3, mas entre 1 e as 3 horas foram movimentos, dezenas de milhares de decisões que foram tomadas naquele processo. Portanto, esta situação é sempre difícil prova, a Comissão de Mercado de Valores Imobiliários tem um inquérito a decorrer, mas isto tudo para concluir que a forma como se informou, como se deixou sair informação, como Carlos Costa assumiu todos os encargos desta questão, digamos, contribuindo para criar a sensação que os contribuintes nunca teriam qualquer impacto sobre, digamos, esta transformação do banco. Quando começa logo, é só para lhe dar esta ideia, o Banco Mau não tinha dinheiro, tem que funcionar, o Estado pôs logo lá 100 milhões de euros para aquilo começar a funcionar. Né? Quer dizer, tudo isto não correu da melhor forma, nem... na minha opinião, o próprio Governador, não sei, é muito fácil comentar a posteriori do que agir sobre os próprios acontecimentos, mas o Governador utilizou uma tática de pressão junto de Ricardo Espírito Santo para ver se ele sairia de boa vontade, isto é, pelos pés próprios. É preciso relembrar que Vítor Bento é convidado pelo próprio Ricardo Espírito Santo, depois da sugestão do Governador do Banco de Portugal, e o Governador do Banco de Portugal, na comissão de inquérito que funcionou junto à Assembleia da República, disse que uma das razões para utilizar, digamos, esta estratégia de persuasão e não ter tirado a administração que estava é que temeu que havia uma responsabilidade sobre ele, as chamadas responsabilidades contratuais, isto é, uma pessoa quando ocupa funções públicas, se tomar decisões e essas decisões tiverem implicações em que o Estado tem que indemnizar, ele próprio pode ser responsabilizado sobre essa situação. Eu acho que isto significa sobretudo medo, é fácil falar quem está de fora, mas de alguma forma, nestes grandes momentos também, na minha opinião, é que se distingue quem tem essa capacidade de o fazer ou não. E, portanto, é durante este processo que se arrasta, durante estas semanas, que, por exemplo, 1.000 milhões de euros foram tirados da offshore das Canárias e foram distribuídos por vários pontos do mundo, Venezuela, etc. Grandes movimentos financeiros que existiram desta altura, o que leva a que, no fundo, sobre os três momentos que eu diria anteriormente, isto é, sobre antes digamos, de ser começado a perceber a situação completa do BES, a verdadeira dimensão do problema, é evidente que a gestão que foi feita é uma gestão, por tudo aquilo não conheço o processo ao mais alto pormenor, mas os resultados e tudo indica do que veio a lume, que é uma gestão, eu diria, danosa, né? Que foi feita do banco. Durante o próprio momento que ocorreu, houve aqui alguma tolerância da entidade reguladora, o que agravou ainda mais o problema, e depois há o terceiro momento, que é este impacto sobre o contribuinte, que estamos muito longe hoje de saber a verdadeira dimensão deste impacto. Para os clientes do papel comercial, parece-lhe que será possível chegar a uma solução com a entrada de um novo proprietário do novo banco? Não, depende. Olha, por exemplo, há 700 milhões de imigrantes que compraram vários papel do banco. O novo banco fez uma proposta em que paga 60% agora, depois vai pagando ao longo, creio eu, de 6 anos, ou pelo menos um período de tempo, 30%, e depois os outros 10% dependem dos juros e também dos dividendos do próprio banco. Há várias pessoas que já aceitaram, há outros que não estão, mas esses 700 é um entre vários. Basta dar o exemplo da própria PT e da própria PT que lá pôs o dinheiro, não é? Quer dizer, tudo isto vai dar implicações financeiras muito complicadas, porque você está a ver o que a PT põe ali numa coisa. E chega ao momento, através de um decreto-lei,
em que diz, não, isto da responsabilidade que o banco tinha para com o PT passa para o banco mau. Agora, aqui só fica o filé mignon, né? E a outra entidade vai reagir juridicamente, né? E sobre isso, não é um decreto-lei que sobrepõe nem à Constituição, nem um conjunto de princípios jurídicos, nem um conjunto de leis que existem, né? Essas leis dizem sobre o valor dos contratos, sobre a confiança, sobre se as entidades organizativas são unas ou não são unas. Portanto, o que está na base disto tudo é um acordo político feito na União Europeia. Esse acordo político leva ao estabelecimento do princípio do Fundo de Resolução. A União Europeia aceitou que aquilo não viola as regras da concorrência, mas depois, para passar do ponto de vista jurídico, aquilo é um decreto-lei que foi aprovado, digamos, eu diria clandestinamente, no dia 30 de julho, à pressa, né? É um decreto-lei. E, portanto, a partir daí basta, mesmo para um economista como eu, ou para uma jornalista, perceber que isto levanta dúvidas jurídicas, e eu continuo a dizer, a prova de que há elevadas probabilidades disto ter custos muito fortes são as aplicações e a procura dos fundos abutres para comprar algumas destas dívidas a baixo preço, na esperança de ter ganhos elevados daquilo que vem a acontecer no futuro. Não é? E depois de um ano, seria expectável já um desfecho diferente? Será que é as fracas ofertas pelo banco que estão a atrasar a venda do novo banco? Sim, eu acho que o que está a atrasar, aliás, o Governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, garantiu que até ao final de julho o banco estaria vendido. Não é? Portanto, já acabou. Portanto, não foi... já adiaram novamente. Já adiaram novamente. Não é? Eu acho que só há dois cenários possíveis. Ou haveria uma venda para um valor muito próximo dos 4,9 mil milhões, e, portanto, o Governo falo-ia de forma, como disse ali a Ministra das Finanças, a reduzir o próprio impacto que possa haver nas contas públicas, estatisticamente, e a poder dizer politicamente que a coisa não custou nada para os contribuintes, tentando ignorar, digamos, as consequências jurídicas todas do banco mau. Né? Se isso não for possível, é muito natural que o processo se arrasta para além das eleições. Esta é a minha convicção. Vou ler mais um comentário que nos chega através do site do Diário Económico. José Amorim escreve que foram uns canalhas, brincaram com a ingenuidade e confiança de muitos portugueses que confiaram no Banco de Portugal e nos governadores de Portugal. Francisco Madelino, a atitude do Banco de Portugal e do governador Carlos Costa neste processo foi bastante criticada. Tem razões para isso? Não, eu continuo a dizer a primeira coisa, né? É a minha opinião também relativamente ao BPN. A primeira culpa do que aconteceu no BES é de quem geriu o BES. Não é? E não é uma culpa, a primeira culpa não é do poder político. Mas também não revela uma fraqueza do sistema de supervisão bancária português? O sistema de supervisão, que já se tinha revelado no próprio BPN, enquanto não se for à verdadeira dimensão, aos verdadeiros problemas, e eu continuo a dizer que vários destes problemas continuam a não se apostar, que é, durante os anos 90 há uma mudança de dizer menos Estado, melhor Estado. Logo, as coisas devem ser controladas não diretamente pelo Estado, não com um grande controle, mas deve ser através de forma indireta, isto é, os próprios agentes económicos controlam-se uns aos outros, e o Estado não deve estar aqui muito omnipresente, e a forma de controlar é haver auditorias que vão dando a informação. Ora, nós sabemos o que são offshores, toda a gente sabia o que era offshores. E os bancos centrais em todo o mundo, não apenas em Portugal, passaram a ter centenas de pessoas a produzir papers, muitos deles muito liberais, não é? Uns que analisam as N variadas situações, se o mercado de trabalho funciona bem ou mal, ou seja, N papers para todos os gostos, e em vez de, desculpem a expressão, estar a lamber papel e a tentar ver o que é que se passava. E se fosse possível ver o que se passava. Porque, continuo a dizer, as offshores é um buraco negro de informação. Põe-se lá a minha informação, ela sai do outro lado e não se sabe como é que entra e como é que sai. E, portanto, sobre esta matéria, eu percebo que haja muitas dificuldades em verificar. Depois há um problema de promiscuidade. O atual governador do Banco de Portugal foi responsável e diretor de departamento de um outro banco que veio a ter N problemas relacionados precisamente com offshores, etc. Ora, esta promiscuidade que há entre uma pessoa estar num dia a representar os regulados e estar no outro dia a exercer as funções de regulador, que é, digamos, no sistema financeiro e noutros sistemas é muito normal, né, isto implicaria tomar decisões para que isto pelo menos haja períodos de nojo ou que haja regras muito específicas sobre isto. E, portanto, enquanto nós não atacarmos estas diversas formas, estes problemas podem sempre existir. Tudo isto para dizer o quê? Houve várias informação que foi saindo e eu
constituí a convicção de que o regulador, Carlos Costa, foi pressionando, nesse sentido é positivo, foi pressionando a ver se havia alterações no Banco Espírito Santo, mas foi um bocado temeroso em relação a certo momento. Conforme eu disse, eu fiquei perplexo quando ele disse que eu não intervi mais, tentei persuadir porque tive medo das responsabilidades extracontratuais, conforme disse na comissão especializada. E em segundo lugar, foi também alimentando alguma, como é que eu diria, alguma ilusão perante os portugueses que isto era um problema a resolver apenas perante o Banco Central e que o Governo não teria aqui qualquer responsabilidade, que era uma coisa que ao Governo também interessaria. Interessaria pela narrativa toda criada no BPN, etc., que os cidadãos não iam ter qualquer custo, até se escondia um bocado que isto era uma metodologia europeia, não, era dada como uma metodologia original. Eu diria que o facto de ser companhão de ruta do Governo neste momento levou a que, muito recentemente, digamos, o Governo tivesse reconduzido, havendo muitas vozes a dizer que era melhor haver aqui algum consenso e outras metodologias de escolha do Governador que elas próprias tinham sido aprovadas na Assembleia da República. Mas tudo isto são factos que eu diria um bocado não os primordiais. São importantes para perceber que a regulação tem que alterar, as promiscuidades entre certo tipo de políticos e certo tipo de faculdades e certos tipos de visão da economia e o setor financeiro devem ser repensados, mas não é o essencial. O essencial é que houve pessoas, ou uma pessoa que geriu um banco com uma dimensão enorme, que essa é normal, pode acontecer um banco tomar decisões e não haver, digamos, não haver dolo, isto é, não haver uma gestão objetiva para que essa instituição vá à falência e, portanto, em sistemas de mercado é normal falir, e falir não significa que as pessoas vão ter que parar à prisão ou que haja crime nesses atos de gestão, mas eu acho que houve, a partir de certa altura, a falência do BES é provocada pela falência do GES, isto é, do grupo económico, e com movimentações financeiras de promiscuidade entre o grupo financeiro e o grupo económico que ultrapassaram todas as regras de boa gestão e de prudência. E isso foi feito de uma forma voluntária, ou seja, sabia-se quando se estava a transferir 700 milhões para o Rio Frio, ou quando se estava a transferir mais 200 milhões para o GES, ou quando estava a pedir à APT para fazer aquelas transferências que levou a uma desvalorização para metade, digamos, o não pagamento daquele empréstimo da APT. As pessoas sabem que estão a tomar decisões que, se o grupo não fosse o próprio, tudo aquilo que são as regras de diversificação do risco, etc., do sistema financeiro não o fariam. E, portanto, essas situações, na minha opinião, devem ser alvo de uma responsabilidade, porque as pessoas têm duas hipóteses. É quando chega aquela hipótese, deixar falir o grupo GES. Não é? E, portanto, isso é normal, ninguém tem que ser preso por deixar falir um grupo económico. Isso é normal em economias de mercado, desde que as pessoas façam tudo de acordo com as regras. Agora, aquilo que se fez, que foi deixar contagiar de forma, com dolo, com negligência, um grupo financeiro e um banco, e o banco é uma matéria muito regulada precisamente por ter um impacto social, um impacto económico, não é uma atividade económica normal. É por isso até houve um ex-presidente dos Estados Unidos que dizia que os bancos poderiam ser uma arma muito mais mortífera que certas armas militares e, portanto, devem ser extremamente regulados. Até há alguns que dizem que devem ser todos nacionalizados, porque se cria moeda, e a moeda é poder de compra, é meio de reserva de valor, etc. Não é? Isto é um poder enorme eu não sou favorável a que os bancos devam ser todos nacionalizados, agora sou favorável a que a regulação nesta matéria deve ser uma regulação fortíssima para que não venham a acontecer coisas destas como aquelas que aconteceram. Francisco Madelino, muito obrigada por ter estado no programa de hoje. O Assembleia Geral fica por aqui. Já a seguir, não perca o grande jornal.